Susana Gaspar é atriz, professora e mediadora cultural desde este ano que assumiu a presidência da Amnistia Internacional. Por que razão lhe faz sentido associar os direitos humanos ao trabalho artístico? Então, essa associação nem sempre surge, daí também me juntar à Amnistia Internacional para um trabalho mais contínuo por esta defesa, por esta causa dos direitos humanos. O trabalho artístico é a minha vida profissional, portanto, há aqui uma linha que distingue a minha vida profissional da minha vida de voluntária, de ativista, e muitas vezes essa linha toca-se, cruza-se, é uma linha muito ténue em muitos dos meus trabalhos, nomeadamente o espetáculo Lampedusa, que se iniciou em 2011 e que depois estreou também em 2012 e com o qual recebi a menção de Jovens Criadores 2012 pelo Clube Português Artes e Ideias. Esse espetáculo já falava do tema dos refugiados, na altura ainda muito esta questão dos imigrantes clandestinos, ainda era esta terminologia nos mídias, que nós também criticávamos esta terminologia, e entretanto fiz também um espetáculo intitulado O Corpo Mercadoria, sobre tráfico de seres humanos, e mais recentemente um projeto que vai à história uma história portuguesa do século XIX, de uma mulher que desafiou a religião, desafiou o sagrado, impôs o profano naquela aldeia e depois a duas das filhas vestiu-as de homens, e falando muito da igualdade de género já no século XIX. Esta já não tão colada a questões de direitos humanos, mas acaba por ter um fundo de discussão que para mim parece pertinente ter nos dias de hoje, e é isso que eu vou procurando no meu trabalho. Quando me preparo para um novo projeto, o que é que eu quero dizer e o que é importante agora refletir e levar ao público. Neste momento, como é que esta situação que estamos a viver a tem interpelado para o palco? O que é que estão a fazer neste momento? Neste momento, nós sabemos que a condição cultural no nosso país não é a mais favorável, nem Ministério da Cultura temos um secretário, e não há realmente maneira de pôr tudo o que eu queria dizer no palco. Daí também estar tão ligada à Amnistia para poder fazê-lo de outra maneira. Estou num espetáculo chamado Da Imortalidade, encenado por Nuno Nunes, da Propositário Azul, e é um espetáculo que vai recuperar a epopeia de Gilgamesh, que é muito pouco conhecida em Portugal. Vai estrear a 18 de novembro, no Teatro da Cornucópia, e é uma ótima oportunidade para vermos que, apesar de um abismo de milénios, e estamos mesmo a falar de milénios, o nosso berço está ali, naquelas placas de argila escritas e que foram desenterradas, curiosamente, na Síria e no Iraque, e que são absolutamente reveladoras da nossa essência, no sentido das normas da sociedade, no sentido dos valores e desta sede humana de conseguir conquistar, de querer mais, da destruição da natureza. É muito forte, o texto é sem dúvida muito forte, e estou a gostar de trabalhar também não só pela via documental, que é muito o que faço, mas interpretar um texto que é desconhecido da maioria do público e que sem dúvida reflete muito os dias de hoje também. O teatro é entretenimento, mas também suscita a reflexão. A arte pode provocar a mudança social? Já vi isso acontecer, já vimos isso acontecer em diferentes partes do mundo. Também há diferentes ferramentas teatrais, desde o teatro do oprimido, do Augusto Boal, a outros, até mesmo o devising theatre ou o teatro documental, tem esse cariz de atingir uma mudança social por via da reflexão, até por via interventiva. Pois também depende, há objetos teatrais mais interpelantes, mais desafiantes para uma mudança. Não quer dizer que seja ali que acontece a mudança social, mas é sobretudo uma alavanca para isso acontecer. Por via educativa também, a parte da expressão dramática, das aulas de teatro, das oficinas de teatro, sobretudo quando vamos introduzindo também o conceito do ser cidadão, do ser parte integrante de um coletivo e não somente o eu, lutarmos também um bocadinho sobre esta perspectiva egocêntrica. E no sentido lato, o teatro é o teatrum, é o lugar de onde se vê. Quando nós falávamos de teatro, não é tanto o fazer, mas o ver. E acho que isto ainda está muito presente. O teatro, o lugar onde se vê e que reflete muito a humanidade também. É como se nós estivéssemos a ver um espelho de nós próprios. Quando vamos ver um espetáculo de teatro, seja Shakespeare, seja Chekhov, está lá sempre a nossa essência. E quando somos confrontados connosco, não é? com nós próprios, somos imediatamente desafiados a refletir sobre a temática em cena de maneira diferente do que ler um livro, olhar para um documentário ou ver o telejornal. É vivo.
Já alguma vez aconteceu algum espectador ter chegado ao pé de si e ter dito aquilo fez-me refletir e eu agora vou agir? Sim, o Lampedusa. O Lampedusa aconteceu isso. As pessoas no final do espetáculo vinham perguntar o que é que poderiam fazer, o que é que está a ser feito e eu curiosamente remeti obviamente para o trabalho da Amnistia Internacional ou outras organizações, divulguei também o CPR, o Centro Português dos Refugiados e nomeadamente tivemos no público 20 refugiados do Centro de Acolhimento em Bobadela que foram assistir ao espetáculo e que no final se levantaram, não tanto naquela expressiva agora o que é que eu vou fazer, mas aplaudiram de pé, alguns deles gritaram bravo. E foi a sensação mais gratificante que eu já tive no final do espetáculo. Foi naquele dia que eu tinha os olhos lacrimejantes, porque o final do espetáculo ainda por cima era muito interventivo, de muita reflexão, era uma pergunta. E de repente, quando o espetáculo acaba, levantaram-se automaticamente. E aquilo foi a constatação de eu fiz uma diferença aqui. Conseguimos todos os atores, a equipa técnica, até o músico, todos nós conseguimos fazer uma diferença a partir daquele espetáculo. O Gandhi dizia que seja a mudança que quer ver no mundo. Como é que cada um de nós pode desassossegar para mudar o estado das coisas, mudar o mundo, sem que pareçamos ingênuos? Ainda recentemente estava eu a pensar em voz alta também, a conversar com uma pessoa em Sintra e dizia que só não muda o mundo quem não quer que o mundo mude. Se quisermos ver as coisas a manterem-se todas no mesmo estado, se quisermos esta estagnação, nós continuamos parados e não fazemos nada. Se quisermos agir para que alguma coisa mude, para que queiramos um mundo melhor, mais justo, mais igualitário. Isto não são os ideais da Revolução Francesa, são ancestrais. E esta procura, esta busca por um mundo melhor, só é feita através de ações. Isso é que é ingênuo, acreditar que não é pela ação que conseguimos chegar a uma mudança, mas acreditar que estamos bem assim ou que não vale a pena fazer nada porque nada vai mudar. Essa para mim é a verdadeira ingenuidade. Em nome da ação também tem ido às escolas dar formação sobre direitos humanos. Como é que os jovens têm recebido essa mensagem? É curioso, cada escola é uma escola, cada turma é uma turma, cada aluno é um aluno ou aluna. É muito curioso uma coisa tão simples como falar de direitos humanos, não ter eco, como tudo o que nós estamos ali a dizer naquela sala de aula, muita coisa é novidade. Não saberem, eu não sabia que tinha o direito, que o trabalho era um direito, ou que o tempo de lazer era um direito, que o direito à habitação é um direito humano que está na Declaração Universal. Isto é algo que acontece desde o primeiro ciclo e que possivelmente continua a acontecer no segundo ciclo, terceiro ciclo, mesmo com a formação cívica, nos currículos escolares. Há muito trabalho a fazer na EDH, na Educação para os Direitos Humanos. E também nesta perspectiva não são só direitos, mas também deveres. Na questão da minha liberdade, não é toda a liberdade do mundo, a minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro. Eu tenho o direito de não ser magoada e não tenho o direito de magoar. Portanto, esta perspectiva, sempre a dicotomia. Muitas vezes, quando falamos em direitos, as pessoas esquecem-se sempre dos deveres. Exatamente, e por isso é que é tão importante também criar um diálogo sobre esta temática, e é muito uma construção cívica, de cidadania, mais do que... Quais foram as questões mais curiosas que lhe colocaram a propósito dos direitos humanos nas escolas? Surgem muitas e sempre temas muito complicados, nomeadamente a pena de morte. A pena de morte já foi abolida em Portugal há muitos anos, como sabemos, foi aliás dos primeiros países a aboli-la. Ainda temos a pena de morte em muitos estados e muitos países, infelizmente. Ainda é uma grande luta da amnistia, uma causa da amnistia, já desde 1961. E neste momento, sempre que vamos às escolas, surgem, sobretudo quando há um ataque terrorista ou quando há assim um grande evento, sobretudo se for na Europa, as pessoas dizem esse terrorista merecia a pena de morte. Portanto, há sempre um aproximar desse extremismo, dessa visão radical da justiça. Aquela pessoa retirou aquelas vidas, então também temos que retirar a vida àquela pessoa. E isto é uma discussão ainda muito pertinente nos dias de hoje. Nós supostamente não teríamos que estar ainda a discutir a pena de morte, mas temos que a discutir, porque... O que é que lhes diz? O que é que eu digo?
Nós não podemos, não temos o direito de retirar a vida a ninguém e eu normalmente dou casos concretos, mais do que entrar numa perspectiva teórica sobre o que é a pena de morte ou deixa de ser ou da justiça, eu dou casos concretos de pessoas que foram condenadas à pena de morte e depois de morrerem, depois da sua condenação, vem-se a descobrir que eram inocentes. E são esses casos que eu gosto de trazer à discussão, mais do que falar em termos abstratos, sobretudo com alunos, com crianças mais novas. É bom, e crianças e jovens, é bom apresentar-lhes casos concretos, normalmente é isso que eu faço. O que é que nós ainda não assimilamos sobre esta crise humanitária que estamos a viver? Tanta coisa. O que é que nós ainda não assimilamos? Nós ainda não assimilamos que é uma responsabilidade, todos. Se todos nós nos sentíssemos um bocadinho mais responsáveis pelo mundo que habitamos, não só em relação às pessoas, mas em tudo, acho que já estaríamos noutro grau de assimilação de todas as outras questões, porque há um sentido de pertença. Eu pertenço aqui, eu estou a viver aqui agora, eu tenho que cuidar não só do meu quintal, mas de tudo o que me rodeia e de proteger as outras pessoas, porque um dia eu posso ser essa pessoa, um dia posso ser eu a precisar de ajuda, é tão simples como isso. Acho que o teatro faz muito bem esse papel. A arte de colocar no lugar do outro ou de levar o público a sentir-se, a refletir-se naquela personagem que está a ser apresentada, personagem ou tema ou texto, e acho que isso é muito importante, esse assimilar do sentido de pertença e de responsabilidade. Há lugar para todos, como disse, tal como no teatro, como na arte, a arte é para todos. Sim, sem dúvida. Eu acho que temos que nos deixar de bolhas fechadas, de espaços fechados. As fronteiras são as fronteiras, claro, as fronteiras são o que são, podem ser necessárias ou não, são um mapa, para mim é geografia, tão simples como isso, mas no mundo em que nós vivemos, fechar a porta a uma multidão, milhares de pessoas, e desde janeiro de 2015, 350 mil já chegaram à Europa, fechar-lhes a porta é desumano. Não é falar de humanidade, não é falar de solidariedade, não é falar de direitos humanos. Nós temos que abrir as portas, mesmo que não tenhamos os meios já em todos os países, os mesmos recursos em todos os países para os acolher. Temos que preparar. Esses meios não existem, temos que os criar. E a União Europeia está preparada para isso. Estamos a falar da pior crise de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial. E não foram assim tantos anos, não são assim tantos anos que separam desde a Segunda Guerra Mundial. Há que pensar que a nossa história muitas vezes é cíclica. E um dia podemos não estar do outro lado. Era exatamente aquilo que eu estava a dizer. Se não há espaço, cria-se o espaço. Ajudemos estas pessoas, porque são elas que precisam de ajuda agora. Amanhã poderão ser outros.